Oi, meus amores, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas correções, dessa vez aqui da semana, iniciando o dia 16 até o dia 18 de novembro. Está terminando o nosso ano letivo. Então, hoje nós vamos estar fazendo a correção das páginas 118 até a página 133. Iniciando aqui no estudo da escrita, onde vocês viram aqui o uso da letra L ou da letra U. E aí já inicia aqui com um questionário, né? Inicia com uma atividadezinha prática para a gente conversar. Só que eu gostaria muito de conversar com vocês sobre essas palavrinhas aqui que estão em negrito. Nós temos aí mal com U e mal com L. Mal com U e mal com L. Essas duas palavrinhas, elas nos confundem bastante dentro da nossa língua portuguesa e no nosso uso diário, quando nós vamos escrever. Existem as ocasiões certas para usar o mal com L e existe do mesmo jeito que existem as ocasiões certas para usar o mal com U, tá bom? Como vocês já observaram, puderam perceber, mal com L, se eu trocar por bem, beleza, tá tudo certo. Mal com U, eu tenho que trocar por bom. Marisa não estava se sentindo bem. Se fosse para colocar mal com L, mal com U, aí fazendo a troca, como seria? Marisa não está se sentindo... Marisa não está se sentindo bem. Então, Marisa está se sentindo mal. Mal com L, tá bom? Então, mal com L eu troco por bem, mal com U eu troco por bom. Aquele lobo é mal. Mal com U. Aquele lobo é bom. Fiz a troca, deu tudo certo, tá? E aí nós temos já a primeira questão que pede pra gente ler as frases seguintes e observar as palavras destacadas. E aí nós temos: algumas pessoas acham que o indígena é mau, mas ele não fez mal a ninguém. Como você viu, as palavras mal com L, mal com U, apesar de serem lidas do mesmo modo, não são escritas da mesma forma. Foi aquilo que eu expliquei. Na frase anterior, a palavra mal com U indica uma característica do índio e a palavra mal indica o modo como o indígena não age com as pessoas. Agora vamos ver aqui outra frase. O indígena é bom, pois ele sempre procura fazer o bem para as pessoas. Olha lá, fazendo o uso do bom e do bem, que nem eu expliquei para vocês. Continuando. Na frase, foram usados os antônimos das palavras mal com U e mal com L. Antônimos, tia, o que é isso? Antônimos são a mesma coisa de dizer o contrário. O contrário. Se eu te perguntar qual é o antônimo de dia, qual é o contrário de dia? Noite. Qual é o contrário, o antônimo de bem? Mal com L. Qual é o antônimo, o contrário de bom? Mal com U. Aí aqui a gente está se referindo a essas duas palavrinhas aqui embaixo, pedindo para a gente avaliar e indicar um antônimo de cada uma delas. Como eu já coloquei aqui, a letra A, mal com L, você troca por bem, né? É o antônimo de mal com L é bem, e o antônimo de mal com U, bom. E aqui, está aqui explicando por que a gente fez essa troca, ó, para que você acerte a ortografia das palavras mal com L e mal com U, basta mudar essas palavras para o seu antônimo. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. E aí, na segunda questão, está pedindo para a gente dar continuidade a esse assunto, tá bom?
Complete as lacunas com as palavras mal com L ou mal com U. Na letra A, quando não havia o sol, todas as pessoas enxergavam mal com L. Porque se eu trocar enxergavam bem ou enxergavam bom, como é que fica melhor? Bem ou bom? Bem. Então, é sabendo o antônimo. Conhecendo o antônimo, a gente consegue responder facilmente. Então, a letra A eu completei com mal com L. Na letra B, o menino indígena comeu mandioca e passou mal com L. Em algumas lendas havia algum personagem mal com U. As lendas não explicavam mal com L, os fenômenos. Elas eram a forma que os indígenas tinham para entender o mundo. A letra L no final das sílabas apresenta o som de U. É o mesmo som, a pronúncia. E aqui nós temos as palavrinhas do quadro, pedindo para que a gente pudesse ler essas palavrinhas, sublinhar a sílaba que você pronunciou, que você falou com mais força quando você leu, e circular a letra final de todas elas. A letra final aí nós já circulamos, né? Vocês podem observar que é uma letra L, que tem no finalzinho de cada palavrinha. Prestem atenção que aqui eles estão pedindo para... A questão está pedindo para você circular a letra que finalize, não a sílaba, tá bom? Já no início, pede para você sublinhar a sílaba, passar um tracinho na sílaba. E aí eu quero mostrar para vocês a palavra infalível. Quando você tiver alguma dúvida, pronuncie, fale a palavra infalível. Quando você fala dessa maneira, você puxou com mais intensidade, com mais força uma sílaba. Qual foi essa sílaba? Infalível. Então, foi o li. Tem até um acento agudo. Sublinhamos o li. Agradável. Do mesmo jeito. Da. Formidável. Da. Impossível. Se. Sensível. Se. Visível. Zi. Bom? Percebam aí que todas as palavrinhas estão acentuadas. A sílaba pronunciada de modo mais forte é a penúltima. Você vai contando da última sílaba até a primeira, tá? A última sílaba tem situações onde a última sílaba tem maior força, a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba, tudo isso vocês ainda vão estudar. Então, pronunciei com mais força a penúltima e o final nós temos aí a letra L. Continuando, amores. Nós temos aqui a quarta questão. Lê as palavras do quadro a seguir. Aí nós temos as alternativas A e B para a gente responder. Na letra A, está pedindo para a gente circular de vermelho as palavras que poderiam ser escritas no quadro da atividade anterior. Como assim, tia? Aquelas que são, que tem a sílaba penúltima, a penúltima sílaba com mais força, tá? Que essa era a regra. Mais força e finalizada com a letra L, né? Não foi assim na questão anterior. Esta questão anterior está dizendo o quê? Que a sílaba mais forte é a penúltima e que eu utilizei a letra L no final. E aqui está pedindo para a gente verificar e circular de vermelho palavras desse quadro que sejam no mesmo sentido. Nós temos aí Aníbal, tá? Hábil, afável, réptil, dócil,
fóssil, frágil, possível, túnel, invisível, amável, inútil. Todas essas palavrinhas eu circulei de vermelho, você também. Por quê? Porque essas palavrinhas, elas têm a sua penúltima sílaba mais forte e são finalizadas com a letra L. Já na letra B, está pedindo para que a gente observasse as palavras que sobraram, circular de azul a sílaba mais forte. E aí vão estar perguntando qual é a sílaba mais forte. Vamos lá ler juntos? Funil, anil, anel, cascavel, carretel, canal, varal, final, pastel. Nós tivemos aí a última sílaba. Aí eu marco um xizinho aqui na última sílaba. E agora está pedindo para a gente comparar, né? Vamos comparar? Agora compare as palavras marcadas de azul com as palavras apresentadas aqui nesse quadro, ó, a seguir: chapéu, fogaréu e céu. Todas as palavras também têm a última sílaba mais forte. Vamos ver se isso é verdade? Chapéu, fogaréu, céu. Mas só que elas são escritas com a letra U no final. Você conseguiu perceber qual é a diferença entre aquelas que a gente circulou e essas três aqui? Qual a diferença? Olha só. A diferença é que a última sílaba das palavras chapéu, fogaréu e céu, elas são acentuadas. E lá no quadro, voltando, eu tenho funil, anil, anel, cascavel, carretel, canal, varal, final, pastel. Nenhuma delas, elas são acentuadas, elas são terminadas com a letra L e não são acentuadas. O que elas têm de semelhante? O som, né? O som chapéu, fogaréu, céu. Tem uma letra U que a gente confunde o som entre... A gente fica em dúvida, será com L? Será com U? Mas aqui tem o tira-dúvida, a acentuação. Tenham cuidado com a acentuação, por isso que a tia fica sendo chata. Cadê o acento das palavras? Vocês comeram, estavam com fome. Por isso. A maioria das palavras que apresentam a última sílaba forte, sem acento, são escritas com L. As que têm a última sílaba forte e acentuada terminam com U. Todas as palavras terminadas com o som de U e que tem a penúltima sílaba acentuada são escritas com L. Por exemplo, aí nós temos amável, possível, frágil e hábil. A acentuação é em outro lugar, não é na última. Não é isso? Continuando. Nós temos aqui uma tirinha, tá? Leia a tirinha e pronuncie em voz alta as palavras terminadas em U. Pai, o salário mínimo subiu. E é a minha mesada? Bem, o governo prometeu baixar uma norma para aumentar as mesadas. Mas só deve sair daqui a uns 4 meses. Na letra A, o som dessas palavras é igual ou diferente das palavras terminadas com L na atividade anterior. Vamos voltar aqui. Chapéu, fogaréu, céu. E aqui nós temos o quê? Elas são diferentes, né? São diferentes. Continuando.
Cite a classe. Cite a que classe pertence às palavras terminadas em U. Elas são verbos. Como assim, tia? Subiu. Subiu. Bem no primeiro quadrinho. Subiu. Ela é um verbo. Eu subo. Tu sobes. Ele sobe. E por aí vai, né? Subir. Subiu vem do verbo subir, tá bom? Vamos lá no segundo quadrinho. Qual é a outra palavra? Nós temos prometeu. Prometeu. Termina com U. Prometeu é um verbo. Vem do verbo prometer. Eu prometo. Tu prometes. Nós prometemos. É um verbo. No último quadrinho, será que tem? Mas só deve sair daqui a uns 4 meses. Não. Só no primeiro e no segundo quadrinho. Vocês entenderam, interpretaram aí que é diferente? O som é basicamente o mesmo, mas elas são verbos completamente diferentes. Nos verbos que indicam algo que já aconteceu, que vocês já estudaram, né? Que é no tempo passado, que a gente chama também de pretérito, as palavras terminam com a letra U. Além disso, seu som é fechado, diferente das palavras que terminam com L e das que terminam com U em sílabas acentuadas, que tem som aberto. Por exemplo, comeu, viveu, tem um som fechado. Aí agora, carretel, céu. Tia, não entendi. Som aberto, som fechado? Vamos lá. Prestem atenção. Me ouçam. Comeu, eu. A letra E, ela tem um som mais fechado. E. Na palavra carretel, o tel. O som é mais aberto. Vamos voltar? Comeu, carretel. Aí eu tenho E é o som fechado. É o som aberto, tá bom? Na prática, nas atividades práticas, vocês vão facilitando a vida ao responder às atividades. Na prática sempre é melhor. Complete as frases com as formas do passado dos verbos. Como os alimentos eram escassos, a tribo... Aí, por que você colocou decidiu? Porque bem aqui entre parênteses, bem aqui entre parênteses você tem o verbo decidir. E aí lá no enunciado da questão está pedindo para você colocar esses verbos no seu formato no passado, né, no pretérito. Então, eu tenho que colocar decidir no passado. Então, a tribo decidiu procurar um local onde houvesse muita caça e pesca. Agora, nós temos que utilizar o verbo passar no passado. A lenda sobre a origem do Guaraná passou. Quem que passou? A lenda. Estou me referindo à lenda, tá? Ao sujeito dessa frase. Passou a fazer parte do folclore brasileiro. Na letra C, eu tenho um verbo comer. Um enorme tamanduá comeu muitas formigas. Tia, mas quando eu for colocar aqui o verbo, como é que eu vou saber a quem eu tenho que me referir? Você tem que perceber quem é o sujeito da frase. Tia, o que é o sujeito da frase? Sujeito da frase é a pessoa de quem a gente está falando. O objeto de quem a gente está falando, de quem ou do que a gente está falando, que nesse caso aí era o que? O tamanduá, um enorme tamanduá. Aí aqui nós temos a letra D, e para utilizarmos o verbo descobrir, a humanidade descobriu as explicações científicas para os fenômenos da natureza, se referindo à humanidade. Continuando.
Aqui é uma questão pessoal, recorte de revistas 5 formas verbais do passado, terminadas em U, e use-as para escrever um parágrafo sobre os indígenas brasileiros. Faça atividade em seu caderno, uma atividade pessoal que muitas eu já observei, Muitos me enviaram uma atividade, uma mais interessante que as outras. Parabéns pelas atividades de vocês. Na 8ª questão, está pedindo para a gente completar. Existem ainda outras palavras que despertam dúvidas quanto à sua escrita. Veja se você é capaz de acertar a escrita de todas. Se não souber, consulte o dicionário. E aí nós temos bolsa, com L, calça, com L, lousa, com U. Ah, tia, mas não é louça? Se fosse louça, era com C cedilhado, tá? Lá no Sá. Louça. Mas como é um S e está entre vogais, esse S tem som de Z, que vocês também já estudaram isso. Lousa. Calma, com L. Valsa, com L. Ouso, com U. Como os sons de L e U no final das sílabas são muito parecidos em alguns casos, é importante fazer o uso do dicionário sempre que possível para verificar a grafia correta das palavras. Eu sempre falei isso para vocês, gente, quando vocês estiverem fazendo alguma leitura de um paradidático, ou até mesmo das atividades de vocês, não importa se é de português, ou se é de história, ou se é de matemática, de ciências, de empreendedorismo, até mesmo de arte. Se você sentiu alguma dúvida, pesquisa no dicionário o significado daquela palavra. Lá no dicionário tem a separação silábica, vem mostrando sinônimos ou antônimos muitas vezes, e tem a escrita bem direitinho. Estudar o dicionário é a melhor maneira de você melhorar o seu vocabulário, de você falar melhor, de você escrever melhor. Eu sempre dou uma dica para os meus alunos de estudarmos uma letra de cada vez. Ah, hoje eu vou estudar o dicionário. Ai, que bobagem de estudar dicionário. Não é bobagem, não. Eu tive um professor que eu ainda amo muito. Demais. Eu sempre tive muito respeito pelos meus professores, pelos meus mestres. Todos os meus professores sempre me passaram o possível e impossível do conhecimento deles. Tudo que foi possível e que foi impossível, eles também me passaram, né? Porque aquilo que eles não conseguiam responder, eles pesquisavam. É aquilo que eu sempre digo para vocês, gente, eu não sei eu não sei tirar essa sua dúvida, mas eu vou pesquisar. Porque eu sou humana, eu também erro, né? Então, assim, eu tive um professor muito legal, muito bacana, que eu amo demais. E esse meu professor, ele me ensinou a estudar o dicionário. De que maneira, tia, você estuda o dicionário? Se você observar, o nosso dicionário ele é composto por inúmeras palavras, mas que todas essas palavras elas estão em ordem alfabética. A, B, C, D, E, elas estão seguindo a ordem do alfabeto. Então, o que esse meu professor me ensinou? Márcia, vamos estudar. Ele percebeu que eu sempre gostei muito de escrever textos, de escrever redações, de escrever poemas, poesias. E aí, ele sempre me dava muito incentivo, sempre conversava comigo para você escrever melhor. Quando eu errava alguma palavrinha, né? Márcia, para você escrever melhor, para você falar melhor, vamos estudar o dicionário? Ele é uma ótima estratégia para a gente conhecer palavras que não existem, que a gente acha que não existe, conhecer novas palavras. Então, eu fiquei assim na dúvida, meu Deus, como é que eu vou estudar o dicionário? Não sei estudar o dicionário, não. Aí esse meu professor disse assim, estude uma letra de cada vez. Hoje, você vai estudar a letra A. Tire 2, 3 dias, uma semana para você estudar palavras com a letra A. Então, naquela semana, eu estudava palavras com a letra A. Na outra semana, eu estudava palavras com a letra B.
Como é que você estudava, tia? Eu via lá se tinha alça. Aí eu via lá, alça. O que é alça? Alça. Aí tinha um significado da palavra alça, tinha separação silábica. No meu dicionário que eu estudava, na idadezinha de vocês, era exatamente na idade de vocês. No meu dicionário tinha lá o antônimo e o sinônimo de algumas palavras, né? O contrário, se tinha alguma palavra que era semelhante, o mesmo significado. Então eu via o significado e observando dessa maneira, eu fui aprender várias palavras. Ah, tia Márcia, você conhece todas as palavras do dicionário? Claro que não. Como eu disse para vocês, eu sou humana, eu erro, eu procuro consertar os meus erros. Então, assim, sempre quando eu tenho dúvida também, eu vou lá no dicionário. Seja esse dicionário, um dicionário físico, né? Papelzinho ali que eu possa pagar, ou um dicionário online e pesquiso aquilo que eu tenho dúvida. Então essa é a minha dica para vocês. Aprendam a estudar o dicionário, vocês vão ver que é bem interessante, tá? Continuando. Aí aqui nós temos aqui sobre o boliche, para você acessar o QR Code. Aí nós vamos para cá. Eu até coloquei um vídeo bem interessante para vocês, né, de um livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre a influência da língua indígena na língua portuguesa. Gente, isso é muito interessante. Nós estamos a todo momento falando em tupi e a gente nem sabia, né? Observaram aí o texto, né, uma letra de uma música. Nós vamos pra cá. Na música, deixa eu vir pra cá um pouquinho, que aqui tem uma informação importante para vocês que eu coloquei. Na música, o autor destaca que todo mundo fala língua de índio, tupi-guarani. Que palavras de origem indígena presentes no texto você utiliza? Circule-as. E aí eu coloquei essas palavrinhas aqui para vocês. A própria palavra tupi, tamanduá. Vocês sabiam que tamanduá é uma palavra indígena? Urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. Todas essas palavras, elas são de origem indígena. Você pode aqui até dar um pause no vídeo para você circular com calma, tá bom? Leia o texto seguinte e observe as palavras destacadas. Deixa eu começar por aqui. Vamos lá. Meu xará, carioca da Tijuca, foi ao Pará surfar a pororoca, em um rio infestado de piranhas e jacarés. Nas margens, viu jaguarés, coatis e capivaras. No céu sobrevoavam araras, tucanos e urubus. Enquanto estava lá, bebeu suco de caju e de maracujá. Comeu pipoca, mandioca, carne de tatu e de paca. Visitou uma taba amazônica e foi cutucado por um curumim curioso. Dormiu em uma oca cheia de cupim e ficou com o corpo coberto de perebas. Foi atendido por um pajé. Depois de algum tempo, quando já estava na pindaíba, voltou para casa. Gente, todas essas palavras aí, nesse pretinho mais escuro, que a gente chama de palavras em negrito, palavras destacadas. Todas essas palavrinhas aí, elas são o quê? Elas são de origem indígena.
E aí, na próxima, aqui na questãozinha, nós temos que separar no quadro de acordo com a coluna que elas representam. Se precisar, faça uma pesquisa. Quem aí fez a pesquisa? Nós temos aqui nomes de lugares, rios e serras. Aí nós temos Tijuca, Pará, Taba, Oca. Nomes de animais e plantas. Eu acredito que essa daqui nenhum de vocês tenham errado. Nós temos aí piranha, jacarés, quatis, jaguarés, capivaras, araras, tucanos, urubus, paca, tatu, cupim, maracujá, caju, mandioca. Nomes de alimentos: pipoca, maracujá, mandioca. A tia tá repetindo aqui maracujá e mandioca, mas é porque são alimentos, né? São plantas. Ele tem que estar lá e aqui também. Palavras usadas no dia a dia: xará, que muitas vezes a gente utiliza-se como gíria, né? Que tem gente assim, o nome daquela menina é Isabela, o meu também é Isabela, ela é minha xará. Tem gente que fala assim. Carioca, pororoca, cutucado, cutucando, curumim, perebas, pajé, pindaíba. Gente, é cada palavra interessante, né? Vamos enriquecer o nosso vocabulário. Isso aí, todas essas palavras são indígenas. Aqui nós temos a terceira questão pedindo para a gente encontrar no quadro as palavras que completam as lacunas. Aí nós temos aqui: Mani é uma menina capixaba que já conhece os seguintes estados brasileiros: Paraná, Goiás e Paraíba. Suas frutas prediletas são jabuticaba, cajá e caju. Ela gosta de ver os animais e acha mais interessantes o tucano e o tamanduá. E aí, você fez assim? Nós temos aqui, para a gente conhecer um pouco mais sobre as línguas indígenas, através do QR Code. Aqui também algumas outras dúvidas que a gente podia, né, estar esclarecendo sobre os indígenas. E aí nós vamos para cá para o estudo da língua. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre verbo concordância de pessoa e número. Lá para avaliação anterior, né? Para avaliação anterior de vocês estudaram concordância verbal. E agora nós vamos intensificar pessoa e número. Pessoa, como assim, tia? Pessoa é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Você, vocês. E número é quando eu digo se tá no singular ou se tá no plural. Essas palavras, tá bom? Esse número aí não significa o número 1, número 2, número 3, não. Vamos lá. Se o professor quisesse falar de mais um indígena, como ficaria a frase? Se o professor quisesse falar de mais de um indígena, como ficaria a frase? Os indígenas contaram lendas para explicar alguns fenômenos naturais. Que é o que tem aqui, ó. O indígena, bem aí no quadro, o professor falando, o indígena. Que aqui, no plural, ficam os indígenas. E aí é onde eu faço as alterações. A concordância verbal, porque aqui eu tenho que concordar o verbo contar com indígenas. E aí eu não posso dizer os indígenas conta. Os indígenas conta. Não, os indígenas contaram. Ou então o indígena contou. Vamos ver aqui como está no quadro. O indígena contou lendas. O indígena contou lendas. Eu posso dizer os indígenas contou lendas? Não. Então eu tenho que concordar o meu verbo. O verbo aí é contar. Ele está em um formato lá no quadro do professor. E aqui eu tenho que colocar em outro formato que é no plural. Os indígenas
contarão, eu adequei, eu concordei. Contarão lendas para explicar alguns fenômenos naturais. Concordância do verbo com o número, tá, gente? Singular ou plural. Aqui na questão 2 está pedindo para a gente completar as frases com o verbo gostar no presente e para a gente observar a mudança, né? Eu gosto de ler as lendas indígenas. Ela gosta de ler as lendas indígenas. É praticamente a mesma frase, né? O que vai mudar são as pessoas. Olha aí, nós falando agora das pessoas. Nós estamos agora falando das pessoas. Bem no início. Eu, ela, nós, eles, eu e você. Luiz e Mariana, Adriana. Eu gosto. Percebam também que o final das frases são iguais. Todos os finaizinhos aí são iguais. O que vai mudar são as pessoas e a adequação que eu vou fazer do verbo concordando com essa pessoa. Eu gosto, ela gosta, nós gostamos, eles gostam, eu e você gostamos, Luiz e Mariana gostam, Adriana gosta. Isso aí a gente chama de conjugação verbal, tá? Quando eu vou colocar o verbo em todas as pessoas disponíveis. Complete as frases com os pronomes pessoais adequados. Quais são esses pronomes pessoais? Os pronomes pessoais vocês já estudaram. Eu, ele, tu, nós, eles. Pronomes pessoais são as pessoas, né? São as pessoas de quem a gente está falando. É aquilo que a gente acabou de conversar na questão anterior. Então, aqui na letra A, ele ou ela sente medo de jacaré e de onça. Tia, por que você colocou esse A entre parênteses? Porque aqui na frase vai ficar subentendido ou para ele ou para ela. Aliás, não fica subentendido, perdão. Não dá para mim saber se é ele ou se é ela que tem medo. Se não tivesse a imagem aqui que vocês estão vendo, que é ele, você poderia colocar ela. Aqueles que colocaram, né? Se alguma criança colocou ela sente medo ou ele sente medo, tanto faz um como o outro, não tem problema. Essa imagem que vocês estão vendo aqui ao lado, ela é meramente ilustrativa, mas quem fez se baseando na imagem não tem problema, tá bom? Ele ou ela sente medo de jacaré e de onça. Eles ou elas sentem medo de jacaré e de onça. Nós sentimos medo de jacaré e de onça. Eu sinto medo de jacaré e de onça. Percebam aí que o verbo da letra A, sente, na letra B, sentem, na letra C, sentimos e na letra D, sinto. Então, eu tenho que adequar observar o meu verbo e adequar o meu pronome pessoal. Eu não posso dizer nós sente medo de jacaré e de onça. Nós sente medo. Nós sinto medo. Eles sentimos medo. Fica assim tão esquisito, né? Fica esquisito, até porque nós, graças a Deus, temos um vocabulário excelente, principalmente vocês, crianças que falam tão bem, não é? Tenho certeza que vocês não erraram essa questão aqui de jeito nenhum. Na quarta questão, nós temos aqui para completar as frases com as formas adequadas dos verbos. Vamos lá. Antigamente, milhões de indígenas, aí eu tenho entre parênteses viver. Aí, se eu tenho entre parênteses o verbo, eu tenho que adequar a minha frase. Antigamente, milhões de indígenas
Viviam. Eu estou falando de quem, gente? Dos milhões de indígenas. É a pessoa de quem eu estou falando, os milhões de indígenas. Então, antigamente, milhões de indígenas viviam no Brasil, porém esse número diminuiu e hoje apenas alguns milhares de índios vivem aqui. Adequou direitinho? Fez direitinho? Atualmente, os indígenas brasileiros vivem também nas cidades, usam as roupas dos brancos e muitos deles falam também o português. Tia, por que você usou esses 3 verbos aí diferentes? Porque bem aqui entre parênteses, ó, bem aqui entre parênteses nós temos viver, usar e falar. São os verbos que nós deveríamos usar. Na letra C, nós temos aí que usar dar, ficar ou conhecer, né? Deixa eu subir um pouquinho. Nós temos aqui. Na época do descobrimento do Brasil, quando os portugueses deram uma galinha aos indígenas, eles ficaram muito assustados, pois não conheciam o animal. No futuro, os indígenas mais velhos, no futuro, aí já tá dizendo futuro, então eu já tenho que mudar para onde? Para o futuro. No futuro, os indígenas mais velhos contarão. Qual foi a terminaçãozinha aqui que eu utilizei? A, tio, ó. Por quê? Porque é futuro. Se fosse passado, era AM. Vocês lembram que nós já estudamos sobre isso? Então, contarão suas lendas para os mais novos, que, por sua vez, contarão para as gerações seguintes. Aqui na quinta questão está pedindo para relacionar uma coluna com a outra. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vamos lá. No 1, nós temos todos nós. No 2, a mandioca, o açaí e o guaraná. No 3, na outra escola, Iara sempre. No 4, os indígenas brasileiros. No 5, as palavras Ipanema e Paraná. E no 6, na sexta expressãozinha eu tenho eu sempre. O que é que eu coloquei aqui? Qual é a ordem correta? 6, 3, 1, 5, 2, 4. Vamos comentar? Lá no 1, todos nós devemos valorizar os índios. No 2, a mandioca, o açaí e o guaraná são alimentos da cultura indígena. No 3, na outra escola, Iara sempre fazia os trabalhos comigo. No 4, os indígenas brasileiros jogavam peteca nas aldeias. As palavras Ipanema e Paraná têm origem na língua tupi-guarani. No 6, eu sempre gostei da cultura indígena. Continuando, nós temos aqui aprender é divertido. Uma brincadeirinha indígena aí para vocês fazerem. Continuando. Outras fontes. Venham para cá. Marque as características das lendas indígenas brasileiras. Aí você me pergunta aquilo que a gente conversou na aula passada, lá na nossa chamada de vídeo da semana passada. Tia Márcia, mas isso aí é assunto de história. Tia, história não é com você não, é com a tia Isabela. E aí o que é que eu expliquei pra vocês? Que tudo isso faz parte daquela palavrinha bonitinha, interdisciplinariedade. É quando a gente une todas as disciplinas, os nossos conteúdos se misturam. Está aqui, tia Márcia,
professora de português, falando também aqui dos índios. Os índios são importantes, não é só lá na história, não, no português também. Tá bom? Vamos lá. Eles misturam fatos reais e imaginários nas histórias. São explicações dos indígenas para fenômenos naturais. Foram criadas pelos antigos indígenas. Tudo isso se referindo às lendas indígenas brasileiras, né? Eram e são contadas oralmente pelos mais velhos nas tribos. Tem como personagens indígenas animais, deuses e seres mágicos. Falar nisso, eu vi algumas lendas de vocês. Ó, tia Márcia fica toda boba, toda orgulhosa aqui. Vocês sabem que eu sou bobona. Segunda questão. Temos aqui. Uma lenda indígena é um texto formado por introdução, desenvolvimento e conclusão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Epa! Isso aqui a gente já conversou muito. Quem será que acertou? Quem será que lembrou aí daquilo que a gente já conversou? Introdução. Do que se trata a introdução? As situações comuns da vida dos indígenas. O desenvolvimento. Problema que muda a situação inicial. E a terceira, conclusão. Solução trazida por um deus ou ser mágico. Ou seja, o que eu quis dizer aqui? Tia Márcia quis dizer aqui o que? Introdução é o início do teu texto. O início do teu texto, onde estou puxando agora para a produção de texto, tá? Para nossa redação. Na introdução, você vai aqui explicar um pouco do teu texto, do teu tema, do teu assunto. Tu tá falando de quem, né? Você tá falando de quem? Do que? Aí você conta aqui na introdução. Só que você tem que contar assim de uma maneira tão interessante que tem que ser essa introdução, ela tem que ser atraente. Porque se ela não for atraente, o leitor não vai ter interesse de ler o restante da tua história. Então, quando a gente vai escrever um texto, quando a gente for escrever um texto, nós temos que caprichar na introdução, porque a introdução vai chamar a atenção para o restante. Vai chamar a atenção para o nosso desenvolvimento, que é a segunda parte. No desenvolvimento, eu vou desenrolar a história. Eu vou contar toda a história. Do que se trata. Nesse desenvolvimento aí, tem o acontecimento principal, tem que a gente chama de clímax, né? Tem aquilo que chama mais atenção, normalmente está na introdução. E a conclusão é quando eu vou fechar o meu texto, vou concluir o meu texto, vou finalizar o meu texto. O meu texto termina como? Eu introduzi, contei um pouco da história. No desenvolvimento, eu esclareci o assunto do que eu ia falar. E na conclusão, eu tenho que fechar essa minha história, eu tenho que finalizar de alguma maneira. Ah, tá, lá nessa lenda que eu tava contando, apareceu lá uma pedra falante. Mas e aí? O que aconteceu com essa pedra? O que aconteceu com as pessoas ou os outros seres que tiveram acesso, contato com essa pedra falante? Aqui é só uma ideia, tá? E aí, nessa conclusão, é onde tem o que acontece no finalzinho, tá? Conclusão, finalização. Continuando aqui, terceira questão, a questão pessoal, onde você ia fazer uma pesquisa e escrever em seu caderno um parágrafo sobre a influência das línguas indígenas na formação de palavras do português brasileiro. Eu acredito que vocês puderam até tomar como base aquelas palavrinhas que nós vimos lá no começo, né, do nosso conteúdo, aquelas palavrinhas de origem indígena que a gente usa muito, que inclusive tem algumas aqui nessa imagem na questão seguinte. Procure no caça-palavra 6 palavras de origem indígena que são muito usadas pelos falantes da língua portuguesa. Olha só o que nós temos por aqui. Eu encontrei essas palavras aqui. Você encontrou essas palavrinhas? Caju. Já tem aí as imagens dando dica, né? Foi fácil as dicas
As dicas estavam aí. Nós temos caju, canjica, abacaxi, tapioca, pipoca, mandioca. Continuando. Complete as lacunas com os verbos entre parênteses. Na lenda, vou completar aqui com nascer e morrer, mas aí eu tenho que fazer aquela adequação, a concordância verbal. Na lenda sobre a origem da mandioca, uma indiazinha que era branca, chamada Mani, nasceu em uma aldeia, mas morreu ainda pequeno. Na letra B, nós temos que utilizar aí os verbos seguir, enterrar e regar. A mãe da menina seguiu o costume da sua tribo, enterrou a filha dentro da oca e regou o local todos os dias. De que lenda nós estamos falando? Vocês lembram? A mandioca, né? Depois de algum tempo, uma planta, aí nós temos aqui os verbos surgir, desenterrar, encontrar e dar. Depois de algum tempo, uma planta surgiu no local. Assustada, a mãe desenterrou o corpo da menina e encontrou uma raiz com casca marrom e muito branca por dentro, a quem a tribo deu o nome de mandioca, que significa casa de Mani. Casa de Mani. Complete o quadro com as formas verbais adequadas no tempo presente. Olha aqui, nós temos aí alguns verbos: falar, poder, sair, respeitar. Nós temos as pessoas: ela, você, nós, eu e vocês. Vamos aqui. Ela fala, você fala, nós falamos, eu falo, vocês falam. Agora nós temos poder. Ela pode, você pode, nós podemos, eu posso, vocês podem. Agora nós temos sair. Ela sai, você sai, nós saímos, eu saio, vocês saem. Respeitar. Ela respeita, você respeita, nós respeitamos, eu respeito, vocês respeitam. Complete com L ou U as palavrinhas aqui, né? Podendo também utilizar o dicionário. Nós temos legal com L, infantil com L, céu com U, pincel com L, degrau com U, carnaval com L, aumentar com U, alcançar com L, formidável com L, véu com U, ouro com U, alma com L. Que letras devemos usar para completar as frases? Aí nós temos: Manuel comeu e bebeu muito no jantar, por isso ele dormiu muito mal. Aí as letras que eu completei: Manuel, eu coloquei L, né? Você também deve colocar. Manuel finaliza com L. Comeu, bebeu, U. Dormiu, U. Mal, com L. Lorena dizia que não gostava de pessoas mal educadas. Mal com L. Eu troco por bem, né? Bem educadas. Aí eu já matei a charada. José não cuidou, com U, bem do jardim, porque era um mau jardineiro. Ele era um mau jardineiro. Ele era um bem jardineiro, ele era um bom jardineiro. Aí você, ele era um bom jardineiro. Quando você vai para o contrário, o antônimo, aí você descobre facilmente. Mal com U. O rapaz correu para chegar a tempo. Correu, para chegar a tempo, mas mesmo assim chegou, com U, somente no final, com L, da festa. Participe do ditado interativo com o professor, depois complete as lacunas do texto com as palavras estudadas na atividade. Bom, eu fiz com vocês um ditado,
né? Interessante. Aí agora eu quero saber de vocês aí quem acertou. Olha aqui. O indígena brasileiro. Opa, perdão. Deixa eu ir aqui para cá de novo. Vamos lá. Aqui. O indígena brasileiro é muito amável com suas crianças e acha inútil bater em seus filhos. Ele é hábil para ensinar os meninos a caçar um animal e a pescar com flechas. A mulher indígena também ensina com muita calma as meninas a plantar, colher e cozinhar os alimentos. Para um homem indígena, é impossível que ele faça essas atividades, porque elas são destinadas às mulheres. Todos na aldeia trabalham, até as crianças, e é falsa a ideia de que os indígenas são preguiçosos. Os indígenas brasileiros, em sua maioria, não andam mais nus. Muitos usam roupas dos brancos, como calça, camisa e tênis. A causa disso é que eles agora vivem nas cidades e seguem seus antigos hábitos somente nas aldeias. E aí, vocês acertaram? E aí, dessa maneira, a gente termina a máscara virtual aqui para vocês. Beijinhos para vocês. E até a nossa próxima aula.